Nós temos aqui, então, a questão correspondente ao campo magnético de correntes. Aula passada, nós fizemos um estudo sobre o magnetismo de maneira geral, certo? De maneira geral, nós analisamos o magnetismo. Hoje, o nosso objetivo é trabalhar com o campo magnético de uma corrente. Então, a gente vai ter uma corrente elétrica e aí vamos trabalhar com o campo magnético dessa corrente. Tá? Então, um experimento do magnetismo que foi fundamental na história da ciência, talvez na história da humanidade. É um experimento que a gente sempre tem que recordar, tá certo? É a chamada experiência de Westermann, desse cidadão aqui, tá certo? Esse cidadão, ele fez um experimento, tá certo? Na verdade, a história, até folclórico, não é que ele fez o experimento. Aconteceu um daqueles experimentos que na história da ciência é assim, né? Que eu pego e faço, estou fazendo outra coisa, e de repente aparece um experimento, uma coisa inusitada, e que é observada. Então, ele conseguiu observar isso que a gente vai notar agora. O que foi que ele observou? Ele estava fazendo um experimento, né? Isso é folclórico. E aí tinha uma bússola, tá certo? Essa bússola, como tudo acontece, né? O cidadão lá. Essa bússola estava apontando a direção norte e sul, que é isso que a bússola faz. Ela sempre aponta a direção norte e sul. Então, a agulha da bússola faz isso. Ela vai apontar norte e sul. E aí, esse cara pegou um fio, tá certo? Pegou um fio. E esse fio, folcloricamente, disse, ele esqueceu assim em cima da bússola, tá certo? Ele esqueceu em cima da bússola. Tá? Então, ele deixou em cima da bússola. Como ele deixou em cima da bússola, ele esqueceu lá em cima da bússola, o que aconteceu? Ele fez passar uma corrente. Tá? Fez passar uma corrente por esse fio. Essa corrente, a gente pode imaginar que foi dada por um gerador, tá certo? Então, tinha um circuitinho assim, mais ou menos, tá? E ele ligou a chave, tudo por esquecimento, tá certo? Tá? Tudo porque ele não estava vendo o que estava acontecendo, resolveu fazer isso. Então, o que foi que ele fez? Fechou essa chave. Né? Fechou essa chave. Ao fechar essa chave, ele observou uma coisa. Essa agulha da bússola que estava assim, ela virou para cá. Ela mudou. Ela mudou de direção, essa agulha da bússola. E passou a ficar aqui assim. Passou a ficar desse jeito. Ora, como ela ficou dessa forma, ela significa uma coisa. Isso tem um significado. Qual é o significado disso? Que a corrente elétrica produziu um campo magnético. Só esse significado. Mas é um significado extraordinário. Por quê? Até então, eu só conseguia campo magnético se tivesse ímã. Só tinha que ter um ímã natural, aquela parte que a gente viu aula passada, lá, aquele ímã natural, minérios de ferro que possuíam essa propriedade. Então, chamadas de magnetitas, assim que se conseguia campo magnético. Agora, não. Tinha que haver uma ligação entre magnetismo e eletricidade. Tinha que ter isso. Então, quando ele fechou essa chave, nós sabemos que o sentido convencional da corrente é ir do polo positivo para o polo negativo. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional da corrente. A corrente ir do polo positivo para o polo negativo. Então, nesse sentido convencional da corrente elétrica, a agulha da bússola ficou assim. Claro que daí o que mais que ele observou? Ele observou que
se trocasse os polos da bateria aqui, se trocasse os polos do gerador, a agulha da bússola apontava para o outro lado. Se trocasse, o fio está passando por cima da agulha da bússola. Se colocasse por baixo, também mudava a orientação da agulha. Então, qual é a conclusão que esse cidadão tirou? Isso sim é uma conclusão importante. Ele tirou a conclusão que uma corrente elétrica é capaz de causar um campo magnético, alterar o campo magnético. A agulha da bússola estava indicando a direção norte-sul da Terra. A agulha da bússola estava fazendo isso. Aí, o que agora ela está fazendo? Não está mais indicando a direção norte e sul da Terra. Ela está indicando uma outra polaridade. Ela ficou perpendicular ao campo magnético. Aqui daí já é uma coisa mais complicada, gente, tá? Quem fez esse experimento, que daí você vai ver nos livros, o pessoal sugere fazer isso, pegar a agulha de uma bússola, aí pegar uma pilha de 1,5 volt, fazer a corrente passar por aqui. Quem fez isso sabe que muda a orientação da agulha, muda. Mas nem sempre ela chega a ficar formando 90 graus com o fio, porque o campo magnético que o fio vai produzir vai ser combinado com o campo magnético da Terra e vai dar um campo resultante. Então, a agulha da bússola vai ficar mostrando a orientação do campo resultante, não necessariamente do campo magnético formando 90 graus com o fio. Pode ser que a corrente não seja o suficiente para isso. Mas o mais importante daqui, então, que você tem que saber, é que uma corrente elétrica produz um campo magnético. Claro que não precisaria ser ninguém muito genial para pensar assim. Bom, se a corrente elétrica cria o campo magnético cria uma corrente elétrica, que isso daí seria, em princípio, bem mais útil, porque a corrente elétrica, eu faço um motor elétrico, eu faço um monte de coisa. Então, se o campo magnético pudesse produzir uma corrente, seria sensacional. Porque até então, só se tinha o quê? Só se tinha corrente elétrica dado por geradores de Van der Graaf, geradores de corrente contínua. Até para produzir um gerador aqui, esse experimento foi importante. Então, experiência de Wersner. Primeira coisa que a gente faz no estudo do campo magnético de corrente. Então, ela mostrou que a corrente elétrica pode produzir, sim, um campo magnético. Então, ela disse isso para a gente. Então, bem interessante esse experimento. E ele notou que, se por acaso a corrente fosse bem fraquinha, a agulha girava pouco. Se a corrente fosse maior, a agulha giraria mais, tá certo? Então, vamos ver aqui. Mas é uma experiência fundamental, tá certo? Fundamental para o estudo do eletromagnetismo. Então, esse experimento é muito importante. Aí, claro que, quando você observa, uma das coisas difíceis da ciência é isso. A pessoa ter a perspicácia de ver que aquilo pode significar muita coisa. Então, depois que ele fez esse experimento, aí aparece um monte de gente que começa a estudar o eletromagnetismo. E a partir desses estudos, começa a se construir um monte de teoria. Uma das principais teorias que se constrói é como calcular esse campo magnético. Como chegar nesse valor? Então, o primeiro caso que a gente vai olhar é o caso mais comum, que é um fio reto e longo. Um fio reto e longo. Nós aqui não vamos analisar o passo a passo disso aqui, mas existe uma lei que é chamada Lei de Biot-Savart. Essa lei de Biot-Savart é que é aplicada para a gente conseguir calcular o campo magnético. Nós só fazemos menção. Então, existe uma lei, tá certo? Lei de Biot-Savart. Essa lei aqui. Essa lei fala
produzido por uma carga em movimento. Quando uma carguinha está em movimento, que campo ela produz um ponto? Ela fala disso. E aí a gente usa isso para deduzir o campo magnético criado por corrente. Praticamente em todos eles a gente usa a lei de Biot-Savart. Mas quando é um fio reto e longo é um fio assim. É um fio reto e longo. Quanto é longo? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1 quilômetro? Não. Reto e longo significa assim, que se eu pegar um ponto aqui, a distância do ponto ao fio é muito, muito menor que o comprimento que eu estou analisando. Comparar essa distância com o comprimento do fio é irrelevante. Essa distância é desprezível quando comparado ao comprimento do fio. Então, nós vamos, toda vez que falar em fio retilíneo e longo, nós vamos admitir que verificar as condições. Então, pensamos no ponto P, a uma distância R do fio. R a gente usa para distância agora mais do que D, tá certo? Mais do que a distância D. A gente usa a distância R, tá certo? A gente usa a distância R. Essa distância R permite a gente calcular o campo magnético aqui. Então, se houver uma corrente elétrica nesse fio, pode ser assim para cima aqui, o campo magnético nesse ponto aqui, o campo magnético nesse ponto será dado assim uma constante vezes a intensidade de corrente por 2π vezes zero. Então, olha só, gente, o campo magnético, a gente pode dizer que é um efeito da corrente. É um efeito da corrente elétrica. Porque esse valor aqui, representado pela letra grega mi, que agora a gente vai chamar de permeabilidade magnética. É uma constante, né? É uma constante. É chamado de permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética do meio. Permeabilidade magnética do meio. Essa permeabilidade magnética vai depender do meio em que esse fio se encontra imerso. Onde é que ele está imerso? Então, está imerso no ar. Para o ar e para o vácuo, para o ar e para o vácuo, o valor é praticamente o mesmo. Esta permeabilidade tem um valor dado assim. O valor vai ser 4π vezes 10 na menos 7 Tesla, que é a unidade de campo, vezes metro, dividido por ampere. O metro vai simplificar com a unidade de medida do raio, que vai estar em metro. E o ampere do denominador aqui vai simplificar com a unidade de intensidade de corrente, que é dada em amperes. Vai sobrar, então, a unidade Tesla. Então, provar que para o ar tem esse valor. Agora, esse valor aqui, provar que para o ar, a gente chama de Mi índice zero. Mi índice zero. Normalmente assim. No ferro, dependendo do tipo desse ferro, o ferro só tem um jeito. Ferro é ferro. É verdade. Ferro só tem, mas é que aí você pode ir colocando carbono nesse ferro e vai transformando ele num aço. Então, ele vai mudando a composição. O ferro doce, que seria aquele praticamente sem carbono, ele tem uma permeabilidade magnética muito grande. Muito grande. Então, se esse fio estivesse, ao invés de estar no ar, ele estivesse dentro de um cilindro de ferro, e só o fio passasse por aqui, o campo magnético nesse ponto ia ser mais intenso, ia ser mais forte. Então, o campo magnético, ele iria variar. E, nesse caso do ferro, a permeabilidade, ela varia mais ou menos assim,
de 8 vezes esse μ índice zero até 8.000 vezes esse μ índice zero. Então, no ferro, nós podemos ter nas mesmas condições de distância, de corrente, das grandezas envolvidas, podemos ter um campo magnético até 8.000 vezes mais forte do que se fosse no ar. Então, para o ar e para o vácuo, essa constante tem esse valor. E do ferro, que é o meio que a gente usa, nós estudamos o ferro, o magnetismo. A gente sabe, não precisa ser só ferro, pode ser ferro, níquel, cobalto, pode ter outros materiais aí que também apresentam essa magnetização. Mas vamos pensar em ferro sempre, tá certo? Então, o campo magnético é uma deformação do espaço em volta do fio percorrido por uma corrente. Agora, para onde é que aponta esse campo? Qual é a diferença? Nós já vimos que a linha de campo é a linha fechada. Se você pegar uma bússola, tem um fio passando corrente, tem essa minha caneta aqui. Ela está aqui assim, para cima. O campo magnético que vai produzir, se eu colocar uma bússola aqui em volta, a agulha da bússola vai me mandar percorrer uma circunferência em torno da caneta. Se eu for seguindo a indicação da agulha da bússola, ela vai me fazer percorrer uma circunferência em torno da caneta. Em qualquer ponto de partida que eu tiver, qualquer distância da caneta, se eu for seguindo a agulha da bússola me manda percorrer uma circunferência em torno da caneta. Isso quer dizer que as linhas de campo são circulares. As linhas de campo magnético em volta desse fio são circunferências. São circunferências. Essas circunferências, todas elas têm centro no fio. Então, são concêntricas. A gente usa o termo assim. São concêntricas com centro no fio. Então, o centro de todas elas é o fio. E sentido, esse agora, a gente vai ter que aplicar uma regrinha. Essa é uma operação matemática, certo? Então, tem uma regrinha para a gente pôr o sinal do campo. Essa regrinha a gente chama de regrinha da mão direita. Aula passada a gente já viu alguma coisa assim, mas agora a gente vai olhar a regrinha da mão direita para determinar o sentido do campo. Bem simplesinho. Não precisa, às vezes, nem fazer com a mão direita. Basta verificar os dedos, a palma da mão, tá certo? Tá? A palma da mão e o polegar. Na verdade, você precisa dos dedos e do polegar. O campo da corrente é mais fácil. Não são 3 questões, uma só. São 2 apenas. Corrente e campo. O campo vai ser dado por esses dedos. Porque o campo magnético, gente, se você enrolar fios aqui em volta, fio enrolado aqui em volta, isso são as linhas de campo. São circunferências em volta do fio, mas circunferências completas. Não é que sai uma, faz outra, não. Aqui para cima, se eu pegar, eu vou ter outra circunferência aqui. Posso ter uma circunferência com raio maior, se eu pegar um ponto mais distante, posso pegar um pontinho mais distante, a circunferência é outra. Mas é sempre circunferência completa. Nunca é meia circunferência, nunca é essa circunferência ligada na outra, formando uma hélice. Não é assim. O campo magnético, as linhas de campo são circunferências. Para saber o sentido, bem fácil. Ó. Mão direita não precisa nem fazer, só imaginar. Polegar vai mostrar o sentido convencional da corrente. Pense que nessa minha caneta, o sentido convencional da corrente é a tampa. Então, se eu pego a caneta com a mão direita, polegar mostrando a corrente, os outros dedos em volta, vão indicar como é que é o campo. Ó. A caneta está aqui, eu vou segurar com a mão direita. Polegar está indo lá para vocês, a corrente está indo para vocês. Polegar está indo para vocês. Olha como é que ficam os dedos. Como é que eu coloco os dedos em volta da caneta?
Assim, né? Então, o campo magnético vai estar assim. Tá certo? Vai estar desse jeito aqui. Ou seja, para vocês vai ser em sentido anti-horário, tá certo? Anti-horário. Então, tá aqui, correndo, saindo do plano. Saindo do plano. Aqui tem que sair do quadro. Coloco minha mão direita, ela fica assim. Como é que vai ser? O sentido anti-horário. Se eu trocar o sentido da corrente, faço assim. O que vai acontecer? Corrente, o campo magnético agora em sentido horário. Então, o polegar, você imagina que vai segurar o condutor. O polegar mostra a corrente. Os outros dedos em volta do condutor vão mostrar como é que são as linhas de campo. Qual é o sentido das linhas de campo? Então, aqui, pense só. Esse fio está para cima. Olha aqui, minha cadeira para cima. Pega o condutor com a mão direita e o polegar vai mostrar a corrente. Se eu tentar segurar esse condutor com a mão direita, para a direita do fio, qualquer ponto para a direita, os meus dedos querem entrar no plano do quadro. Então, o campo magnético é de entrada. Aqui eu até vou tentar representar ele, mas aqui ele seria assim, para dentro do plano do quadro. Para dentro do plano. E aqui ele seria ao contrário. Né? Se eu pegar aqui, pegar lá por trás, porque para segurar o fio, ó, eu estou assim, se eu colocar minha mão aqui e fechar, eu não seguro o fio. Tá certo? Está aqui a caneta, vou pôr a minha mão aqui, ó. Fecha, não segurei o fio. Para segurar o fio, tem que passar a mão por trás do fio, daí eu fecho e segurei o fio. Então é a mesma coisa que isso aqui. Por que o professor não põe a mão para dentro do quadro? Não dá. Ah, só por isso. Ah, mas se desse, fosse de película aqui, a gente colocaria. Mas não posso, né? Então, imagina que eu estou segurando lá por trás do fio, e aí os meus dedos do lado esquerdo da mão direita estão saindo do plano. Então, se eu representar aqui, o meu campo magnético seria assim, aqui, né? Seria assim. Nesse ponto, bem aqui na frente, o que aconteceria? O campo magnético, estou segurando aqui o condutor, olha os dedos, como é que eu fico bem na frente, ó, apontando para a direita. Tá? Então, o campo magnético aqui estaria apontando para cá. E lá atrás do fio, está aqui, eu vou segurar com a mão direita, os meus dedos estão fazendo isso aqui em volta do fio. Então, lá atrás do fio, ele vai estar do quadro, ele vai estar para a esquerda. Então, o campo magnético lá vai ser assim. Então, aqui eu tenho o campo magnético em volta, em qualquer ponto. Então, eu normalmente, a gente diz assim, coloca um sentido para a linha de campo, que aí o vetor campo magnético vai ter que apontar esse sentido. Muitas vezes, gente, é comum você não fazer assim. Está aqui o fio está aqui, corrente apontando para cima, e nós queremos saber como é que é o campo magnético nesse pontinho e nesse pontinho aqui, no plano do quadro. Então, se eu coloco minha mão direita, lá o campo é de entrada. Campo de entrada, para a direita, para dentro do quadro. Como é que eu represento um vetor para dentro do quadro? Um círculo com um X dentro. Isso representa um vetor de entrada no plano. Um vetor de entrada no plano. Como se fosse uma flecha. Essa caneta está se afastando do meu olho. Então, eu só vejo a parte final da flecha indo em frente. E desse outro lado aqui, imagina segurando com a mão direita, né? Do outro lado ali, os dedos estão saindo do plano. Como é que eu represento um vetor saindo do plano? Um círculo com um pontinho dentro. Um círculo com um pontinho dentro. Um círculo com um pontinho dentro significa isso. Eu estou representando um vetor de saída do plano. Também é lógico, se você descobre o que acontece com o campo magnético desse lado, do outro lado é o oposto. Porque é a circunferência, então do outro lado ele é o oposto. Em cada ponto aqui, passa uma linha de campo. Aqui passou uma, aqui vai passar outra, aqui vai passar outra, mas todas são circunferências, concêntricas e como centro no fio condutor. Vamos treinar um pouquinho?
Só um pouquinho, mas temos que treinar. Assim, para a gente dizer para onde é que está o campo magnético, certo? Vamos pensar aqui. Bem fácil, mas é importante, certo? Então, olha só. Vamos imaginar que nós temos um fio condutor aqui assim. Tem um fio condutor aqui, e a corrente nesse fio condutor é de saída do plano. Então, uma ponta de uma flecha, tá certo? Então, alguém lançou uma flecha, e você está olhando essa flecha está vindo bem no teu olho, não tá? Não, você tem a opção de sair da frente ou não, tá? Mas a flecha está vindo. Está vindo, está vendo só a ponta da flecha. Tanto é que em alguns exercícios não se coloca um círculo, só coloca um pontinho. E quando é um vetor entrando no plano, só se põe o X, sem colocar o círculo em volta. Isso é bem comum, tá? Então, o campo é a corrente de saída do plano. Corrente de saída. Então, o fio está assim, gente, como se fosse essa minha caneta aqui. A caneta está lá no quadro, ó, está lá colocada no quadro. E o que acontece aqui? Essa caneta estando aqui, a corrente é de saída. Vou segurar com a mão direita. Olha o que aconteceu. Aqui vou pôr minha mão direita aqui, o polegar para fora. Olha como é que fica os outros dedos. Ó. Os outros dedos vão indicar esse sentido. Então, as linhas de campo aqui são circunferências concêntricas. São circunferências concêntricas. As linhas de campo vão ser assim, ó. Uma circunferência aqui, outra circunferência para cá. Então, vai ter circunferências aqui, passando por todos os pontos em volta desse fio. Por todos os pontos em volta desse fio, tem uma circunferência passando. Essas circunferências são as linhas de campo. Então, as linhas de campo magnético são linhas fechadas, como a gente disse na aula passada. Isso vale sempre. Sempre, sempre, sempre. As linhas de campo são assim. Em que sentido? Aplicando a regrinha da mão direita, olha só, vai estar em sentido anti-horário. Então, o sentido das linhas de campo aqui é o sentido anti-horário. Todas as linhas de campo estarão em sentido anti-horário, todas elas. Então, tem uma corrente aqui, e as linhas de campo são em sentido anti-horário. Todas. Então, assim, se nós formos representar o vetor campo magnético em cada ponto, e uma coisa aqui, gente, eu para representar isso aqui corretamente, então agora que a gente precisa tomar um cuidado. Para eu representar corretamente isso aqui, eu deveria representar mais linhas de campo e não deixar essa distância igual. Eu deveria representar assim, de tal maneira que a distância entre as linhas de campo fosse aumentando. Porque você já sabe, lá do campo elétrico, que quanto mais juntas estão as linhas de campo, mais intenso é o campo. Então, aqui pertinho do fio, as linhas de campo ficam amontoadas, aqui elas ficam concentradas. À medida que vai se afastando do fio, as linhas de campo vão ficando mais distantes. Se eu fosse desenhar uma linha de campo aqui, ia fazer assim, com certeza. Mais afastada. Né? Então, o campo magnético aqui, as linhas de campo são circulares e o fio está no centro e ainda o vetor campo magnético é tangente a essas linhas de campo em cada ponto. Então, se eu desenhar o vetor campo magnético aqui nesse ponto, ele vai ficar assim, apontando para cima. Se eu desenhar lá em cima, ele vai ficar para cá. Se desenhar desse lado, ele vai ficar para baixo. Se desenhar aqui, ele vai ficar para cá. O que indica esse campo magnético? Ele indica o seguinte: para onde é que apontaria a agulha da bússola que fosse colocada aqui? O fio está aqui, não esqueça, o fio está saindo do plano do quadro. Mas se eu colocar uma bússola aqui, a agulha da bússola se orienta na direção do campo magnético. A agulha da bússola vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito. A agulha da bússola fica assim. Quando chegar aqui em cima, a agulha da bússola vai indicar a direção do campo magnético novamente. A agulha da bússola vai ficar desse jeito aqui.
Quando chegar aqui, ela vai estar indicando assim. Vai estar indicando o sentido do campo nesse ponto. Quando for aqui, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aqui, tá? Ela está assim. Então, gente, pense só no seguinte, ó. É claro que são forças pequenas que a gente vai ter aqui. Forças pequenas. Se eu pensasse em qualquer ponto aqui assim, eu teria a agulha da bússola apontando o sentido do campo magnético. Quero saber, então, para onde aponta o campo magnético? Coloco uma bússola. Se eu desprezar o campo magnético da Terra, eu vou ter o campo magnético daquela corrente, tá certo? Bom, então tem isso aqui. Veja que para onde a agulha da bússola aponta, essa parte da agulha é o São Paulo Norte, né? Então, veja aqui, ó, o campo magnético está assim. Significa que se eu olhar daqui para lá, se eu olhar aqui assim, daqui para lá, o que eu vou ver? Vou ver o Polo Norte. Se eu estou vendo um Polo Norte, então, se eu aproximar o ímã aqui assim, Polo Norte de um ímã, se eu tentar aproximar aqui, ele deve ser repelido, né? Deve ser repelido. Ele é, mas essas correntes criam um campo tão fraquinho que um ímã, mesmo se for em geladeira, ele tem uma massa tão grande que ele praticamente não é afetado por essa força, mas seria afetado. Esse campo magnético, então, ele é bem importante. Se eu trocasse o sentido da corrente, a corrente fosse para dentro agora, eu ia aplicar a regrinha na mão direita assim, né? Ó, a corrente está lá, a tampa da caneta lá para dentro. Coloca a mão direita assim, polegar lá para dentro agora. Olha o que acontece, mudou o sentido da linha de câmbio. Mudou o sentido. Tudo isso aqui mudaria. Então, vamos dizer que aqui fosse corrente contínua. E eu tivesse colocado todas essas bússolas aqui. Peguei uma porção de bússola e coloquei. Estão todas assim. Aí eu inverto o sentido da corrente. Todas elas invertem. Todas elas invertem. Tá? Aí eu inverto de novo o sentido da corrente. Todas elas invertem novamente. Inverto novamente. Todas elas invertem de novo. Por isso, gente, se você já fez esse experimento, pegar uma bússola com uma agulha bem pequena, bem leve, tá? Uma bússola qualquer. E você aproximar essa bússola de um fio da rede, um fio desencapado da rede, você vai ver que a agulha da bússola fica bem louca, pulando de um lado para o outro. Por quê? Porque ali a corrente é alternada. A corrente troca de sentido 60 vezes a cada segundo. Tá? Na verdade, a frequência 60 Hz, ela troca 60 vezes por segundo. Vai para um lado, vai para o outro. O que acontece lá? Então a agulha da bússola fica oscilando. Ela não chega, às vezes, nem a trocar completamente de posição no tempo, já inverteu de novo. Então ela fica oscilando só um pouquinho. Então, por isso que na corrente alternada, você coloca a bússola perto, parece que a bússola ficou doida, né? Tá certo? Apontando de um lado para o outro, tá certo? Quando a corrente é contínua, que nem a dada por uma pilha, ela mostra uma única direção. Então, gente, é importante a gente saber disso. Saber disso. Trocou o sentido da corrente, vai trocar o sentido das linhas de campo. Agora, se eu pego um fio, pode ser um fio reto e longo, qualquer coisa, e dobro esse fio, formando um círculo, eu vou conseguir uma espira. Uma espira circular. Uma espira circular também é uma fonte de campo magnético. Uma espira circular. Mas por que falar circular? Tem espira quadrada? Claro que tem. Tem espira retangular? Claro que tem. Tem espira que não dá nem para dar o nome, que o formato é estranho. Tem sim. Então, você pode fazer qualquer formato a espira. Nós só estudamos a circular. Então, eu pego um fio, dobro ele em forma de uma circunferência e, claro, faço um ponto para entrada e um ponto para saída. Né? E aí faço essa espira ser percorrida por uma corrente. A corrente que vai percorrer essa espira pode ser em sentido horário ou em sentido anti-horário. Pode ser em sentido horário ou em sentido anti-horário. Quando ela for
medida em sentido, quando ela for em sentido horário, nós vamos ter um polo. Quando for em sentido horário, outro. Vamos pensar aqui, anti-horário. Corrente entrando por aqui, percorrendo a espira e saindo aqui. Está a corrente fazendo esse trajeto. Veja que, e também tem uma, gente. Nós só olhamos intensidade do campo no centro da espira. Em nenhum outro ponto, apesar de que dá para calcular em todos os pontos. Só que daí nós teríamos algumas ferramentas matemáticas que ainda não é do conhecimento de vocês. Para alguns ainda, para outros talvez não seja, né? Mas não vai trabalhar com isso. Mas para quem for para a área da engenharia elétrica, por exemplo, da física, pessoas assim que vão ser bem felizes, tá? Elas vão chegar nessas, vão chegar a deduzir, calcula em qualquer ponto, tá? Qualquer ponto. Para nós só interessa o centro. Só que nesse ponto, o que acontece? Vamos ver primeiro o sentido. Segurar com a mão direita. Não esqueça, eu não consigo, né? Eu queria ver o professor por dentro do quadro. Vai ver, não tem como, né? Existe? Então, vou tentar aqui, ó. Imagina eu segurando lá por trás dessa espira. Lá por trás, o que vai acontecer aqui? Em qualquer ponto aqui dentro, os meus dedos querem sair. Imagina que tem um plástico aqui nessa espira. E eu vou segurar ela lá por trás. O que meus dedos vão fazer? Vou empurrar esse plástico para fora do plano do quadro. Tanto faz se eu imaginar aqui, como se eu imaginar aqui, porque o polegar tem que mostrar por dentro. Então, se eu pegar aqui, dentro os meus dedos estão saindo. Então, o campo magnético produzido aqui é um campo magnético de saída do plano. Saída do plano. O campo magnético aqui é de saída. Campo magnético de saída. Você vai lembrar onde saem linhas de campo. Eu estou vendo um polo norte. Então, quando eu olho para uma bobina, uma espira, sendo percorrida por corrente em sentido anti-horário, eu sei que eu estou diante de um polo norte. Tá certo? Diante de um polo norte. E aquele ser que supostamente vive atrás do quadro, tá? Vive atrás do quadro. Ele olha para a mesma espira. Se para nós a corrente está em sentido anti-horário, o coitadinho que vive lá dentro do quadro, ela vai estar em sentido horário. Então, ele está vendo o polo sul lá do outro lado. Está vendo um polo sul. Então, nós aqui vemos o norte. Quem está atrás do quadro vê o polo sul. Se a corrente estiver em sentido horário, o que vai acontecer se a corrente estiver em sentido horário? Em sentido horário, se eu aplicar a regrinha da mão direita, polegar mostra o sentido da corrente e os dedos mostram o campo. Veja que é mais fácil. Eu teria que colocar meus dedos para dentro do plano quadro. Tá? Não consigo, né? Pelo menos que quebrasse o quadro. Então, não consigo fazer isso. O que vai acontecer? Aqui, nessa região dentro da espira e no centro da espira, o campo magnético aponta para dentro do plano. Vetor que aponta para dentro do plano é assim. Então, o campo magnético é dado desse jeito. Está entrando linha de campo aqui. Claro, ele fica em volta da espira, em volta desse fio o tempo todo. Mas aqui dá um campo resultante. Por quê? Desse ponto, cria campo aqui. Desse ponto, cria campo aqui. Desse ponto, cria campo aqui. E quando eu somo todas as contribuições, eu vou ter o campo resultante aqui. Tá certo? Por que então a gente só trabalha com o centro? Porque daí a distância é a mesma. Seria fácil de ver como é que sai a equação. Agora, se eu pego um ponto aqui, a distância não é a mesma. Aí eu vou ter mais trabalho para poder calcular. Mas aqui dentro, o campo é de entrada no plano, fora ele é de saída. Se de um lado do fio ele é de um jeito, do outro lado ele é de outro jeito. Mas como está entrando linha de campo, eu olho aqui e vejo um polo sul. Então, nós estamos aqui de frente para a espira, vendo um polo sul. Aquele ser que supostamente vive atrás do quadro, estaria vendo um polo norte, tá certo? Um polo norte. Tá?
Muito bem. Então, aqui nós temos assim. Ah, mas isso é polo? É que nem polo de ímã? É. Se a corrente for constante, é. Se você tiver essa espira aqui, percorrida por essa corrente, vai formar um polo norte aqui. Se eu pegasse esse apagador, fosse um ímã, e aqui fosse o polo norte do ímã, quando eu tentasse aproximar aqui, ia repelir essa espira. Funciona como polo de um ímã mesmo. Funciona mesmo. Se eu aproximasse o sul, iria atrair a espira. Daqui, se eu aproximo o norte, atrai. Se eu aproximo o sul, repele. Então, veja aqui, ó. O que aconteceria se eu colocasse essa espira aqui em cima dessa aqui, ó. Colocasse aqui paralelamente. Tiro daqui e coloco aqui. Eu ficaria com correntes em sentidos opostos, né? Na espira que está lá embaixo, em sentido anti-horário. Na espira que está em cima, em sentido horário. Veja que na que está debaixo tem polo norte virado para cá. Na que está em cima tem polo norte virado para 4. Quer dizer, norte com norte iriam ser repelidos. Duas espiras em planos paralelos, se elas tiverem correntes de sentidos opostos, elas vão se repelir. Se a corrente estiver no mesmo sentido, elas irão se atrair. Mas então, só observe isso aqui agora. Aí, nós vamos olhar o seguinte: como calcula esse campo no centro da espira? B é igual permeabilidade vezes corrente, igualzinho ao do fio. A diferença está aqui no denominador. 2R. Este R é o raio da espira. Lá era a distância do fio até a espira. Distância do fio até a espira. Agora não tem o π no denominador, e esse R é o raio da espira. Certo? Lá era a distância até o fio condutor. Então, qual é a diferença? Se eu relembrar, o que se pode não estar mais lembrado, né? Tá? Claro que você está lembrando, sim. Você não está na idade de começar a esquecer as coisas ainda, não, tá? Aqui, ó. Era assim, né? Fio reto e longo. Espira circular é assim. Veja que no fio reto e longo tem um π no denominador. E na espira circular não tem o π no denominador. Certo? Então, fio reto e longo, tá? Tem o π no denominador. E espira circular não tem o π no denominador. Só isso que é diferença, tá certo? Mas calcula do mesmo jeito. Minha permeabilidade dá tudo no mesmo. Tá? Aí, claro, veja que esse é um estudo que demorou até que o seu Ernst lá disse que a coisa, que a corrente podia criar campo magnético. Essas coisas vão surgindo rapidinho. Inclusive, as pessoas já pensaram, você também já deve ter pensado, e se eu fizesse várias voltas aqui no mesmo plano? Então, daí deixa de se chamar de espira, e você chama de bobina. Tem dois tipos de bobina. A chamada bobina plana, ou também conhecida por bobina chata. Chata vem de plano, tá certo? Não é que essa bobina é uma chata. Tá? Essa bobina é uma bobina, tá certo? Ela tem suas aplicações. Se nós trouxermos, semana que vem, vamos ver se vai dar certo, semana que vem, acho que é a última aula de eletromagnetismo, daí a gente pretende ver, passando por transformadores, o transformador ressonante, que é a bobina de Tesla. E aí a gente vai ver uma bobina chata, que é usada lá, tá certo? Lá a gente usa uma bobina plana também. Então aqui, você tem uma bobina plana. Como é que é a bobina plana? A bobina plana é um monte de bobina de espira circular, mas com um fio só. Pega um fio bem comprido e vai dando voltas e voltas e voltas. Mas para ela ser plana, todos os fios têm que estar no mesmo plano. Então não é uma tarefa muito simples, assim, né? Mas vamos lá, tá? Vamos lá. A bobina plana, ela seria algo assim aqui. Os fios vão dando voltas. Você vai fazendo voltas do fio, uma sobre a outra. Veja, não vai ficando mais comprida a bobina por causa disso.
Os fios estão todos no mesmo plano. No mesmo plano. Em princípio, só vai aumentando o raio da circunferência, tá certo? Só vai aumentando o raio da circunferência. Só isso que vai acontecendo, tá certo? É só isso que vai acontecendo aqui. Então, você coloca N espiras circulares, tá certo? E aí você tem uma bobina. Essa bobina é assim, tá certo? Várias e várias voltas, tá certo? Mas, é claro, vai dando diferença no raio. Para simplificar, nós vamos dizer que usamos o raio médio, ou que a espessura dos fios é tão pequenininha que por mais que você põe 1000 fios um em volta do outro, não vai afetar, certo? Então, você não vai conseguir uma espessura considerável aqui. Então, o pessoal prefere dizer que a espessura do fio é muito pequena, tá certo? A espessura do fio é muito pequena. Mas a gente pode trabalhar com a questão de um raio médio, né? Um raio médio. Não é. Veja só, se eu tiver uma corrente aqui, a corrente entrando aqui, veja que eu fiz ela passando por aqui, por cima aqui, sem contato com os fios ali, e aí ela vai percorrendo aqui. Vai percorrendo. Veja o que vai acontecer. Ela dá uma volta, tá? Aí quando ela passa por aqui, agora ela vai pelo outro fio. Então eu vou tendo sucessivamente espiras circulares percorridas por corrente. Cada uma das espiras vai produzir no centro dessa bobina um campo magnético. Cada uma delas vai produzir um campo magnético. Como é que é esse campo magnético? Olha, daqui, mi vezes I sobre 2R. Então, ela vai produzindo esse campo magnético, e então eu vou ter um campo magnético muito mais forte no centro dessa bobina. Até que ela seque. Então, a corrente entra, ao invés de dar uma volta só e sair, ela dá 10, 20, 30, 40 voltas. Cada volta que ela dá, ela cria um campo magnético assim. Mas se forem N espiras, se eu tiver aqui, formando essa espira, eu tiver N espiras formando essa bobina, o campo magnético vai ser dado assim. O campo magnético de uma espira, Mi vezes I por 2R, isso vezes N. Então, costuma-se colocar esse N no numerador. Mi vezes I vezes N por 2R. E o sentido é o mesmo dali. Então, você aplicaria a regrinha da mão direita, segura com a mão direita, o polegar mostra a corrente. Aqui dentro, meus dedos querem sair do plano do lado. Então, estou vendo aqui um polo norte, linhas de campo de saída. Aqui está o campo magnético, e eu estaria vendo um polo norte. Essa bobina aqui forma um campo magnético bastante intenso, depende do número de voltas que você consegue fazer. Tá? Mas é uma bobina que a gente chama de bobina plana, ou bobina chata. E se eu pego, por exemplo, um material que nessa minha caneta e enrolo com fio, enrolo com fio, em volta dela, mas vou percorrendo toda ela. Uma volta justinha com a outra, tá certo? Ele em volta. Ou afastado, pensa na mola do teu caderno, tá? Na mola da apostila, tá? Pensa nessa mola. Essa mola, mas pensa também que pode ter um núcleo de ferro. Então, pega o fio e enrola em volta. Pega o fio e enrola em volta. Já vou fazer esse enrolamento. Quando eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Quando eu fizer isso, veja só o que vai acontecer. Eu vou pegar e vou ter uma bobina longa. Uma bobina longa. Então, a bobina que eu tenho com esse aspecto é chamada de bobina longa. Bobina longa. Então, tem a bobina plana e tem a bobina longa que tem um nome. Você tem um nome. É chamada também de solenoide.
também chamada de solenoide. Bobina longa ou solenoide. Então, é sinônimo aqui. O que é essa bobina longa? É um condutor enrolado assim, ó. Ele forma uma forma de uma mola. Bem essa que você tem aí no teu caderno, que tem na apostila. Então, uma mola. Pode ter um núcleo de ferro ou não. Não é obrigatório o núcleo de ferro. Então, aqui onde eu estou deixando pontilhado, é lá por trás do plano do quadro, tá certo? Onde está contínuo é aqui na frente do plano do quadro. Então, eu coloquei esse fio. Esse fio aqui vai ser percorrido por uma corrente. Só que esses aros aqui, esses círculos, estão tão próximos um do outro que um tem influência no outro. Essa distância aqui deve ser uma distância insignificante. Não é como na mola do teu caderno, que tem meio centímetro, às vezes um pouco mais até. Não é. É bem juntinho. É uma volta, o fio fica encostado no outro praticamente, tá certo? Praticamente fica isso. Se não, você poderia encurtar e você vê que o campo magnético aumentaria. Tem até uma questão sobre isso lá na apostila. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos. Então, eu mesmo pergunto. Vamos imaginar uma coisa. Que a corrente está entrando aqui, ó. Ainda assim, tá certo? A corrente está fazendo isso aqui. Já está fazendo isso. O que vai acontecer? Ela vai por aqui, tá certo? Vai descer lá por trás do plano do quadro e vai subir aqui. Aqui está na frente do plano do quadro, tá certo? Aqui está na frente. Vai subir, vai descer lá por trás do plano do quadro, vai subir aqui. Vai descer lá por trás do plano do quadro e vai subir aqui. Desce lá por trás, sobe aqui na frente do plano do quadro. E assim vai ir até que ela sai. Tá? Sai lá por trás do plano do quadro. Então, assim também seria lá atrás, tá certo? Lá atrás, então sai a corrente. Fazendo isso aqui. Então, a corrente está circulando aqui. Se cada círculo desse estiver suficientemente perto um do outro, o campo magnético que cada um deles produz vai se somar ao outro. Veja só, aplicando a regrinha da mão direita, não esqueça que é um aro perpendicular ao plano, ao quadro aqui, perpendicular. Ele está assim aqui, tá? Está desse jeito aqui. Então, quando eu aplicar a regrinha da mão direita, vou segurar com a mão direita aqui, lá dentro, os meus dedos, ó, vão apontar para a esquerda. Vão apontar para a esquerda. Então, o campinho magnético produzido aqui, por essa correntinha, é esse. Claro que ele produz campo magnético em todos os pontos aqui dentro. Em todos os pontos. Uma característica é que, para uma espira circular, não necessariamente ele é o mesmo em todos os pontos. Mas no solenoide ele é. Solenoide ele é. Então, cada correntinha aqui vai produzir campo magnético dentro da espira. Cada uma delas vai produzir campo magnético. Se as espiras estiverem bem perto uma da outra, esses campos vão se somar. E pode ficar um campo magnético muito intenso aqui, tá certo? Muito intenso. Então, aqui eu posso ter isso, tá certo? Aqui assim. E aqui também. Então, se eu aproximar essas espiras bastante, estiver longe, uma não exerce influência não. Mas se estiverem pertinho, uma exerce influência no outro. E vai ficar tão forte que vai formar linhas de campo. Vai formar linhas de campo. Então, eu vou ter aqui dentro do ímã, se eu juntar isso aqui bem juntinho, tá? Eu vou ter linhas de campo aqui dentro. E essas linhas de campo vão fazer isso aqui. Aí você fazer, mas espera um pouco aí. Esse desenho eu já vi em algum lugar na minha vida, né? Sim, semana passada, você viu. No campo magnético de um ímã em forma de barra. E é isso mesmo que acontece.
o solenoide, ele pode substituir um ímã em forma de barra completamente. Todas as propriedades são iguais. Então, ele vai fazer isso aqui. Se você colocar um ímã em forma de barra, tá? E aí uma folha de papel e limalha de ferro, você vê essas linhas de campo. Mas se você colocar um solenoide, colocar uma folha de papel e colocar a limalha de ferro, você vai ver exatamente a mesma configuração. Ou seja, esse solenoide acabou de se transformar num ímã. Ah, mas e o que isso muda na minha vida? Né? Tá? Bom, isso aqui permite, então, agora, que eu construa ímãs que têm uma aplicação. Ímãs que vão ter uma aplicação. Esses ímãs que vão ter uma aplicação, a gente pode chamar até de eletroímãs. Outra aplicação aí, bastante interessante, tá certo? Bastante interessante, são as chamadas máquinas de ressonância, né? Numa ressonância magnética, assim, por favor, não vai achar que for parar no hospital lá, o pessoal vai fazer isso aqui, vamos pegar uns aranhas por volta, e fazer passar corrente. Não vai ser isso. Mas, em princípio, é quase isso. Você entra dentro do forno, lá, fica lá dentro, em volta vai ter um campo magnético bastante intenso. Nosso sangue tem ferro, os tecidos, então, irrigados têm ferro, né? E o ferro recebe a ação do campo magnético. Então, você consegue, sim, mapear o corpo humano. Você consegue fazer isso. Então, uma coisa bastante interessante, a ressonância magnética. Você vai ficar dentro de um ímã. Você vai ter a sensação de ser um ímã. Tá? Então, aqui dentro tem isso. E essas linhas de campo são linhas de campo normal. Então, veja que dentro do solenoide, as linhas de campo são paralelas. O campo magnético dentro do solenoide é uniforme. Aqui fora, ele não é uniforme. Ele é como se fosse um ímã em forma de barra. E é um ímã. Isso aqui, na verdade, é um ímã. Lembra que eu falei agora há pouco que a permeabilidade do ar é pequenininha, mas a do ferro pode ser até 8.000 vezes a do ar? Então, se você colocar um núcleo de ferro aqui, o campo magnético vai ficar muito forte. Pode ficar muito intenso. Então, se pode ter um ímã muito forte, dependendo da corrente que você tem. Formar aquilo que a gente chama de eletroímã, que todo mundo deve ter feito nas escolas, a gente faz. Oitava série, hoje em dia estou falando, né? Faz bastante. Pega um prego, enrola fio de cobre em volta, com uma pilha, faz uma corrente, passar por ali, vem o prego se transformando no ímã. Tá? Isso é o eletroímã. É uma coisa bem simples de se fazer, usado em alguns locais para se elevar corpos de ferro com peso razoável, que tem carcaça de automóvel, a uma certa altura e depois depositar em outro lugar. Porque ele é um ímã, mas pode deixar de ser. Interrompe a corrente, não é mais ímã. Certo? Interrompe a corrente, não é mais ímã. Como é que calcula esse campo? Aí aqui tem algumas variáveis. Então, você vai ter um número de espiras, que é N espiras, vai ter um comprimento desse solenoide, ele tem um comprimento L, tá certo? Que é percorrido por uma corrente I. Então, campo magnético no interior do solenoide, em qualquer ponto, é a permeabilidade do núcleo do solenoide, do núcleo, não é do meio que envolve, é do que está aqui dentro, vezes a corrente, vezes ele, então igualzinho aqui, até aqui é igual, só que ao invés de dividir por 2L, divide por L. Isso me dá o campo magnético no interior de um solenoide. Solenoide, tá certo? Ah, você sim, mas isso... Então, só lá no hospital? Não, não é não. Tem forno de indução que usa isso aqui.
usa uma bobina, se você digitar no... Sabe tudo, né? No Google, tá? Não sabe de tudo. Digita lá forno de indução. Você vai ver desenho, uma bobina dessa. Aí quando você coloca ferro aqui dentro, dependendo do campo magnético que você tenha, da intensidade que você tem, e se ele for oscilante ou não, você pode conseguir temperaturas altíssimas, tá? Temperaturas muito altas pode conseguir aqui dentro com um ferro. Tá? Aí, se você pensar assim, mas e se eu colocar um objeto de plástico ali? Não tem ferro, não aquece, não dá? Se eu colocar meu dedo, pode ser que aqueça um pouquinho, como a gente disse no sangue, que a gente tem ferro, tá? Então pode ser que ele tenha um certo aquecimento. Mas você teria aqui um forno de indução. Outro lugar, o motor a combustão do carro, tá? Do carro. Você dá partida, você gira o motor de arranque. Lá no motor de arranque do carro, você tem um solenoide, assim. Na verdade, você tem um solenoide dentro do outro. Isso é mais interessante ainda, porque daí um solenoide empurra o outro, uma engrenagem na ponta, que é um motor elétrico, que encaixa numa engrenagem que move os cilindros do motor, gira, quando o carro pega, você tem que soltar a chave. Ah, mas professor, meu carro já não tem nem chave, é um botão. Isso, né? Você não um botão. Mas, aquele que deve girar a chave, você sabe que quando o motor funciona, você tem que soltar a chave. Porque ao soltar a chave, você interrompe a corrente do outro naquele solenoide. Resultado disso, nesse aqui também, desaparecem os campos magnéticos numa mola presa de volta. Então, lá no motor de partida do automóvel, tem dois solenoides, sabe? Tem dois solenoides. E a gente usa isso o tempo inteiro, claro. Então, é uma aplicação bastante interessante. Veja que se eu diminuir o L, tudo igual, diminuir o L, o campo magnético aumenta. Tá? Então, uma bobina forte, campo magnético forte, é aquela que tem muitas espiras num comprimento pequeno. Como é que consegue isso? Pode conseguir fazendo várias camadas. Aí você vai ter vários solenoides e eles enrolados uns sobre os outros. Então, daí você teria um número de camadas também para considerar. Reparou que não aparece o diâmetro? Desde que esse diâmetro seja muito menor que o comprimento, ele não é importante, tá certo? Campo magnético aqui dentro, então é um campo magnético uniforme. Aí vamos ver alguns dos exemplinhos, né? Traz ali. Então, veja só. Nós temos ali na página 722. Página 722. Que estão os exercícios, né, para praticar. Para que a gente possa olhar isso aqui, é assim, as figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano dessa página e dispostos segundo os vértices do quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes. Os fios são percorridos por correntes que entram ou saem do plano da página. Então, são 4 fios sempre. Né? Vamos ver aqui a letra A. Na letra A, então, você tem o quadrado aqui. Tá certo? É um quadrado que você tem. E nesse cantinho aqui, esquerdo acima, é uma corrente de entrada no plano. Corrente de entrada. Aqui é uma corrente de saída do plano. Aqui é outra corrente de entrada no plano. E aqui é uma corrente de saída do plano. Nós queremos saber o campo aqui, no centro. Quando é que o campo é zero? Então, vamos fazer uma coisa aqui. Ó. Cada fio desses é como se fosse minha caneta. Aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Aqui é a corrente de entrada. Né? E nós já sabemos que as linhas de campo são circunferências com centro no fio. Então, nesse fio aqui, um pedaço da circunferência é esse aqui. Para esse fio, um pedaço da circunferência é esse daqui. Né? Para esse fio que está aqui, um pedaço da circunferência é essa.
E para esse fio que está aqui, o pedaço da circunferência em volta dele é esse. Então, nós temos as circunferências aqui. Esse campo aqui, dessa corrente aqui, que eu posso chamar de 1. Essa do campo, e 2, e 3, e 4. Né? E 1. Corrente de entrada. Olha como é que ficam os dedos da minha mão. Essa espira, essa linha de campo, tem sentido horário. Né? Campo de entrada, sentido horário. Corrente de entrada, sentido horário. Como é essa linha aqui, essa circunferência, em sentido horário, o campo magnético dessa vai ser assim, B1. Vou chamar aqui de B1. B1. Dá 2, corrente de saída. Os dedos indicarão sentido anti-horário. O pedaço da circunferência é esse. Então, tenho para cá o B2. Né? Os campos magnéticos sempre são tangentes à linha de campo em cada ponto e indicam sentido. E 3, também de saída. Olha só aqui, e 3. Então, tangente a essa circunferência. Ou seja, vai ficar em cima do B1, no mesmo sentido. E o 4 é de entrada, olha só, sentido horário. Então, vai ficar em cima do B2. Aqui é o B4. Perguntava onde é que pode dar zero. Não tem perigo que aqui dê zero. Esses dois vetores vão se somar, esses dois também vão se somar. Não dá zero nunca, certo? Então, isso aqui não vai dar zero nunca. Então, o campo magnético aqui não é zero. Aí você vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Então, vamos ver aqui assim. Agora, dessa segunda figura, né? Na segunda figura, no item 2, nós vamos ter aqui assim, né? De entrada, esse aqui é de entrada no plano, esse outro aqui é de entrada, aqui era de saída, aqui é de entrada e aqui é de saída. E eu penso aqui de novo nas circunferências. Dessa aqui o arco é assim, dessa aqui o arco é aqui, dessa aqui o arco é tangente ali, dessa aqui o arco é assim. Só para você visualizar mais ou menos. Então, agora, de entrada, de saída, correto? Os dedos estão em sentido anti-horário, né? Assim aqui, né? Meus dedos estão assim em sentido anti-horário. Então, o campo produzido pelo fio 1, na mesma posição aqui, P1 vai ser para cá, né? Aí o 2, a corrente é de entrada no plano. Entrada no plano. Dedos em sentido horário. Sentido horário. Sentido horário, o campo vai ser para cá. B2. Agora aqui 3 também é de entrada. Dedos em sentido horário. Horário tangente a essa circunferência aqui para cá. B3. E aqui de saída. Dedos em sentido anti-horário. B4 vai ser para cá. Aqui ele se anula. Aqui ele dá zero. Aqui ele vai dar zero novamente. Tá? Ele dá zero. Então, nessa letra B, isso é verdade. O campo magnético é zero. Tá? Então, no 2, ele dá zero. E outro que ele dá zero é no 3. Tá? Se você fizer o 3 ali, todos eles são de entrada no plano, então ele vai dar zero. No terceiro ali também é zero. Tá? Então, isso você pode identificar, é bem simples. A corrente aqui é de entrada, aqui também é de entrada, aqui é de entrada e aqui também é de entrada. Aí, quando você vai pegar nesse ponto aqui, os arquinhos de circunferência, pode pensar que eles são assim, tá? Esse aqui é assim, aqui tangente é esse, e aqui tangente é o outro. Então, são assim os arcos de circunferência. Tudo de entrada, então, todo mundo em sentido horário, né? Os dedos mostram sentido horário. Então, aqui eu vou ter o B1, certo? Aí o B2 em sentido horário fica para cá. O B3 em sentido horário fica para cá. E o B4 em sentido horário fica para cá. Resultado, aqui também ser anulo. Né?
Então, no terceiro também se anula. Então, 2 e 3, eles se anulam. No quarto, você pode fazer, não vão se anular. Certo? Vai anular 2, mas outros 2 vão ser somados. A questão número 2 diz assim, né? Então, gente, aí, na verdade, agora não vai dar tempo para a gente fazer as 2, mas eu quero que vocês tentem fazer, e qualquer dúvida na aula que vem dá tempo, um pouquinho de tempo dá. Então, quando você entrar ali na aula, você já deixa escrito lá no chat, eu dou uma olhadinha na hora do início, vê se tem algum exercício que você queira que faça, a gente faz, tá certo? Não tem nenhum problema. São exercícios bem simples dessa aula. Não tem nenhum difícil assim.